A arqueologia é uma ciência fascinante que nos permite explorar o passado e aprender sobre as civilizações que viveram antes de nós. Ao longo dos séculos, arqueólogos fizeram inúmeras descobertas incríveis, que nos ajudaram a entender melhor a história da humanidade. E neste vídeo, vamos explorar 10 das descobertas arqueológicas que mudaram a história. Essas descobertas nos mostraram tesouros perdidos, cidades antigas e até mesmo novas espécies de seres humanos. A tumba de Tutancâmon. Talvez a descoberta arqueológica mais famosa de todos os tempos seja a tumba do faraó Tutancâmon, no Egito. A tumba foi descoberta em 1922 por Howard Carter e estava intacta há mais de 3.300 anos. A tumba continha um tesouro inestimável, incluindo ouro, joias, móveis e outros objetos. A tumba de Tutancâmon foi uma descoberta verdadeiramente espetacular. O fato de estar intacta por tanto tempo permitiu que os arqueólogos tivessem uma visão única da vida e da morte no Egito Antigo. Os tesouros encontrados na tumba foram absolutamente deslumbrantes. Havia joias de ouro maciço, móveis incrustados de pedras preciosas e outros objetos que eram uma verdadeira obra de arte. A descoberta da tumba de Tutancâmon foi um evento que chocou o mundo e mudou a forma como entendemos a história antiga. A cidade perdida de Machu Picchu. A cidade perdida de Machu Picchu, no Peru, é uma das maravilhas do mundo moderno. A cidade foi construída pelos Incas no século XV e foi abandonada no século XVI. Machu Picchu foi descoberta em 1911 pelo explorador Irambinga. Machu Picchu é uma cidade surpreendentemente bem preservada. As paredes, os templos e os outros edifícios da cidade ainda estão em grande parte intactos. A cidade é um exemplo impressionante da arquitetura inca. Os incas eram mestres da construção e Machu Picchu é uma prova de seu talento. A descoberta de Machu Picchu foi um evento que mudou a forma como entendemos a civilização inca. A cidade revelou que os incas eram muito mais avançados do que se pensava anteriormente. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de manuscritos antigos que foram encontrados em cavernas próximas ao Mar Morto, na Jordânia. Os manuscritos são datados do século III a.C. ao século I d.C. e incluem textos bíblicos, livros religiosos não bíblicos e outros documentos. Os manuscritos do Mar Morto são uma descoberta arqueológica de enorme importância. Eles fornecem informações valiosas sobre o judaísmo e o cristianismo primitivos. Os manuscritos também são importantes para a história da Bíblia. Eles contêm versões de textos bíblicos que são diferentes das versões que conhecemos hoje. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto foi um evento que mudou a forma como entendemos o mundo antigo. A cidade de Pompeia. A cidade de Pompeia, na Itália, foi enterrada sob cinzas vulcânicas em 79 d.C., quando o vulcão Vesúvio entrou em erupção. A cidade foi redescoberta no século XVIII e é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Os arqueólogos encontraram as casas, ruas, lojas e até mesmo os corpos dos moradores de Pompeia perfeitamente preservados sob as cinzas. Pompeia é uma cidade congelada no tempo. Os arqueólogos podem ver como a cidade era antes da erupção do Vesúvio. A descoberta de Pompeia foi um evento que mudou a forma como entendemos a vida antiga. Ela nos forneceu uma visão única da vida cotidiana em uma cidade romana. Os ossos de Lucy. Lucy é o nome dado a um esqueleto de hominídeo que foi encontrado na Etiópia, em 1974. Lucy é considerada a mais antiga primata hominídeo conhecida, com cerca de 3,2 milhões de anos de idade. Os ossos de Lucy nos forneceram novas informações sobre a evolução humana. Os ossos de Lucy são uma descoberta arqueológica de enorme importância. Eles nos mostram que os humanos evoluíram de um ancestral bípede. A descoberta de Lucy foi um evento que mudou a forma como entendemos a história humana. Ela nos forneceu novas informações sobre nossas origens. Os sítios arqueológicos de Stonehenge e Avebury. Stonehenge e Avebury são dois dos monumentos pré-históricos mais famosos do mundo. Os sítios estão localizados na Inglaterra e foram construídos há milhares de anos. Stonehenge é um círculo de pedras composto por 3 círculos de pedras, cada um com um material diferente: arenito, sarsen e calcário. O círculo externo de pedras de sarsen é o mais famoso. O círculo interno de pedras de calcário é o mais recente. O monumento também inclui um henge, que é um círculo de valas e fossos, e um cemitério.
Stonehenge foi descoberto no século XVII, mas sua construção e função originais não foram totalmente compreendidas até o século XX. O primeiro relato escrito de Stonehenge foi feito pelo historiador inglês John Aubrey em 1644. Aubrey observou que o monumento era composto por 3 círculos de pedras, cada um com um material diferente. No século XVIII, o arqueólogo inglês William Stukeley sugeriu que Stonehenge era um templo dedicado ao deus Sol. Stukeley também acreditava que o monumento havia sido construído pelos druidas, um grupo de sacerdotes celtas. No século XIX, o arqueólogo inglês John Lubbock sugeriu que Stonehenge era um observatório astronômico. Lubbock observou que o monumento estava alinhado com o sol nascente no solstício de verão. No século XX, os arqueólogos começaram a realizar escavações em Stonehenge. Essas escavações revelaram que o monumento foi construído em etapas ao longo de vários séculos. Os sítios arqueológicos de Stonehenge e Avebury são importantes por vários motivos. Em primeiro lugar, eles fornecem evidências da existência de civilizações sofisticadas na Europa pré-histórica. Em segundo lugar, eles nos ajudam a entender as crenças e práticas religiosas dos antigos europeus. Os sítios estão listados como Patrimônio Mundial da Unesco e são protegidos por lei. As pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé, no Egito, são as únicas maravilhas do mundo antigo que ainda estão de pé. Elas foram construídas pelos faraós Khufu, Khafre e Menkaure no século 26 a.C. Elas são uma verdadeira maravilha da arquitetura do mundo antigo que impressiona o mundo. As pirâmides de Gizé são 3 pirâmides grandes: a Grande Pirâmide de Khufu, a Pirâmide de Khafre e a Pirâmide de Menkaure. A Grande Pirâmide de Khufu é a maior pirâmide do mundo, com 146 metros de altura. Elas são construídas com blocos de pedra maciça que pesam até 2,5 toneladas. Os blocos foram transportados por quilômetros e colocados no lugar com uma precisão incrível. O propósito das pirâmides de Gizé ainda não é totalmente conhecido. Os arqueólogos acreditam que elas foram construídas para servir como túmulos para os faraós. As pirâmides de Gizé são um símbolo da grandeza e do poder do Egito Antigo. Elas são uma das maravilhas mais visitadas do mundo, e continuam a inspirar e maravilhar as pessoas há milhares de anos. A tumba de Otizi. Em 1991, 2 caminhantes descobriram a múmia de um homem congelado nas montanhas dos Alpes italianos. O homem, que recebeu o apelido de Otizi, viveu há cerca de 5.300 anos. A descoberta de Otizi foi um marco na história da arqueologia, pois forneceu uma visão sem precedentes da vida cotidiana na Europa pré-histórica. Otizi estava vestido com roupas, carregava armas e ferramentas, e tinha um corpo bem preservado. Esses detalhes revelaram muito sobre a dieta, a cultura e o estilo de vida dos primeiros europeus. A cidade de Teotihuacan. A cidade de Teotihuacan é uma antiga cidade mesoamericana localizada no México. Teotihuacan foi fundada no século I d.C. por um povo desconhecido, e foi crescendo rapidamente, tornando-se um importante centro religioso e cultural. No século IV d.C., Teotihuacan era uma das maiores cidades do mundo, com uma população estimada em 200 mil habitantes. A cidade foi abandonada no século VII d.C., por razões desconhecidas. Teotihuacan é um importante sítio arqueológico. A cidade é composta por uma série de monumentos, incluindo pirâmides, templos, palácios e praças. Os monumentos mais famosos de Teotihuacan são a Pirâmide do Sol, a Pirâmide da Lua e a Calzada de los Muertos. A Pirâmide do Sol é a maior pirâmide do mundo em volume. A pirâmide tem uma altura de 65 metros e uma base de 225 metros de lado. A Pirâmide da Lua é a segunda maior pirâmide de Teotihuacan. A pirâmide tem uma altura de 42 metros e uma base de 150 metros de lado. A Calzada de los Muertos é uma avenida de 4,5 km de comprimento que liga a Pirâmide do Sol à Pirâmide da Lua. A avenida é ladeada por templos, palácios e outras estruturas. A descoberta da cidade de Teotihuacan foi um marco na história da arqueologia, pois forneceu uma visão sem precedentes da civilização mesoamericana. A cidade era um importante centro de peregrinação e revelava muito sobre a religião e a arte mesoamericanas. O Templo de Angkor Wat. O Templo de Angkor Wat é um dos maiores templos do mundo e está localizado no Camboja. O templo foi construído no século XII pelos Khmer e é um dos principais monumentos do hinduísmo. Angkor Wat foi construído no século XII pelo rei Suryavarman II. O templo foi dedicado ao deus Vishu, a principal divindade do hinduísmo.
Angkor Wat foi a capital do Império Khmer por mais de 600 anos. O templo foi abandonado no século XIV, quando a capital do Império foi transferida para Angkor Thom. Angkor Wat é um templo importante para a história do hinduísmo. O templo é um dos principais monumentos do hinduísmo e é considerado um dos maiores exemplos da arquitetura hindu. A descoberta do templo de Angkor Wat foi um marco na história da arqueologia, pois forneceu uma visão sem precedentes da civilização Khmer. O templo é um exemplo impressionante da arquitetura e da arte Khmer e revela muito sobre sua história e cultura. Angkor Wat é um sítio arqueológico fascinante que nos ajuda a entender a história do Camboja e do hinduísmo. O templo é um testemunho da grandeza da civilização Khmer e de seu legado cultural. E aí, o que você achou dessas descobertas? Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga qual foi a sua descoberta arqueológica favorita. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso nos motiva a continuar trazendo conteúdo e nos ajuda na divulgação do canal. Obrigado e até a próxima!